Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos tratar um assunto que tem uma importância e relevância porque ele pode cair tanto na sua prova do Enem como ser um tema para sua redação. Crise dos refugiados, causas e consequências. Quando nós falamos de crise dos refugiados, vale lembrar que, segundo o Alto Comissariado da ONU dos Refugiados, em 1950, cerca de 2 milhões de pessoas estavam migrando, se refugiando ao redor do mundo. Em 2015, esse número já tinha subido para 53 milhões e atualmente já ultrapassamos 60 milhões de pessoas refugiadas. A crise dos refugiados tem como uma das causas o aumento dos fluxos migratórios, fenômenos que acompanham a humanidade desde os seus primórdios e cujos motivos podem ser os mais diversos, embora a mais comum seja a busca por melhores condições de vida, ou seja, migração econômica. Refugiado ou migrante, a diferença é importante. Então, a diferença entre refugiado e migrante é a primeira coisa que vocês precisam saber, para que vocês saibam diferenciar quando lerem uma notícia, quando verem um noticiário falando sobre refugiados e imigrantes. Primeiro que migrante, a pessoa se desloca por espontânea vontade. Ela não é obrigada, ela busca por melhores condições de vida, ela busca por um outro tipo de emprego. Agora, o refugiado, ele só vai sair do seu país de origem quando ele se vê obrigado por guerras, violências, históricos de perseguição. Então, a diferença desses dois é importante para que a gente possa compreender melhor a nossa aula. Conforme a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2019 havia cerca de 68 milhões de refugiados no mundo. Desses, 40 milhões em média eram deslocados internos, 25 milhões eram refugiados e 3 milhões eram solicitantes de asilo. Então, vamos entender o que são esses deslocados internos. Quando acontece uma guerra, quando acontece um tipo de perseguição, violência contra a população, a primeira coisa que a população vai fazer é buscar asilo no seu próprio país. Ele só vai mudar de estado, ele vai mudar de cidade, ele só vai se tornar um refugiado, solicitante de asilo, a partir do momento que ele vai buscar um outro país. E normalmente esses países que os refugiados buscam são países próximos, países de suas fronteiras, e aí ele vai solicitar asilo. Para ele solicitar asilo é necessário que ele mostre documentos que comprovem a sua origem, o que está acontecendo, a motivação da saída do seu país de origem. Lembrando que, ao chegar em outro país, o solicitante de asilo, ele não pode ser obrigado a voltar para o seu país. Ele só pode voltar para o seu país a partir do momento que não houver mais perigo para a sua vida, tá? Então, segundo a ONU, esses números eles vêm aumentando cada vez mais. Então, a partir de 2015, a partir da guerra da Síria, o número de refugiados eles cresceram de uma forma muito considerada, e isso faz com que muitos países não estejam preparados para receber esses refugiados. Refugiados na Europa. Essa imagem, ela mostra a celebração de convênio entre Junta de Governo e a ONG para atender os refugiados em Madrid, na Espanha. Quando nós falamos de refugiados na Europa, vale ressaltar que os países europeus eles têm uma política de imigração muito restrita. Eles não constroem abrigos, eles constroem muros. Então, ao invés de receber esses migrantes, esses refugiados, a Europa é totalmente fechada para isso. Exatamente por isso que nos últimos anos o número de pessoas tentando entrar nesses países europeus diminuíram por conta dessa dificuldade. Não só para tentar pedir asilo, por conta que a dificuldade é muito grande, mas também a questão da entrada mesmo nesses países que é muito restrita.
Nessa imagem nós vamos mostrar os refugiados sírios e iraquianos chegando da Turquia à ilha de Lesbos, na Grécia, e sendo ajudados por uma ONG espanhola. Vale lembrar que essas travessias, nem sempre esses refugiados conseguem chegar ao seu destino. Muitas vezes, esses refugiados, o que aconteceu já com milhões de refugiados, eles morrem nesse processo de travessia. São travessias muito perigosas e que quando eles chegam ao local de origem, não conseguem entrar. Então vem a fome, vem o frio, vem toda uma série de fatores que fazem com que esses refugiados não consigam aquilo que, na verdade, eles têm direito de sair de um país que eles estão sofrendo perseguição, eles estão sofrendo violência, eles têm um direito sim de ter um abrigo, eles têm um direito de ser recebidos por esses países, tá? Causa da crise dos refugiados. Bom, as causas de uma crise de refugiados estão relacionadas à violência, insegurança e ameaça à vida. As crises motivadas por pobreza e fome são crises migratórias. Uma crise de refugiados só pode ser assim definida se a causa for perseguição ou guerra. Portanto, toda crise de refugiados é uma crise migratória, mas nem toda crise migratória é uma crise de refugiados. E aí vem um questionamento, mas professora, se eu estou no meu país de origem e aí eu estou passando fome, eu estou tendo dificuldade financeira e eu chego em outro país, eu não vou poder fazer o pedido de asilo, eu não vou poder fazer esse pedido? Não, não pode. A lei do refugiado, ela funciona somente em casos de guerra, violências, decorrente desses fatores. O migrante, quando ele vai para outro país em busca de melhores condições de vida, ele não tem direito de fazer esse pedido de asilo, esse pedido de proteção. E aí, aqui no Brasil, como que funciona a questão da migração dos refugiados brasileiros? Nós tivemos 3 grandes ondas migratórias para o Brasil. A partir de 2010, nós temos os casos haitianos, a partir de 2015, os sírios e a partir de 2018, os venezuelanos. Lembrando que, mesmo que nós que moramos aqui na fronteira, e aí nós percebemos um grande fluxo desses migrantes, desses refugiados. O Brasil, mesmo nós percebendo esse grande fluxo, o Brasil ainda recebe o mínimo desses refugiados, tá? Um estado que nós podemos citar como que teve um grande pedido de asilo nesses últimos anos foi Roraima, por questão da fronteira com Venezuela, ser um estado próximo de Venezuela, então teve toda essa questão, tá? Consequências da crise dos refugiados. Pessoal, nós podemos citar inúmeras consequências da crise dos refugiados. Primeiro que, bora colocar algo positivo, né? Quando chegam pessoas de outras culturas em nosso país, nós podemos dizer que nós estamos sendo acrescentados novas culturas, isso faz bem para o nosso país, para a nossa cultura local. Porém, se formos pensar em consequências positivas e negativas, infelizmente a gente vai citar muito mais negativas. Por quê? Porque aí vem a questão de não temos emprego suficiente para atender essas pessoas, o Estado não tem condições de manter a quantidade de refugiados que chegam ao nosso país, e podemos citar em questão de Estado, nosso Estado Acre, né? Nós não temos condições de manter. A questão também, um lado negativo, que a população tem que se conscientizar em relação à xenofobia, que nós vamos ter muitos casos de xenofobia. As pessoas acabam que não ajudando essas pessoas por preconceito, não acabam ajudando essas pessoas por questões mesmo de xenofobia. Agora vamos para o nosso exercitando. Observe o mapa abaixo. Onde estão os refugiados do mundo? Esse mapa é de meados de 2014. Então, observe a nossa legenda sobre a questão do número de refugiados. Mais de 1 milhão, 500 mil e 100 mil. E a gente pode observar que na Ásia
e na África, é onde nós temos o nosso maior número de refugiados. Agora vamos para a nossa questão. Considere as afirmações abaixo sobre a questão dos refugiados. 1. Os refugiados procuram principalmente países considerados ricos e desenvolvidos? Não, né, pessoal? Nós aprendemos hoje que os refugiados eles procuram países que estão mais próximos, países vizinhos. E geralmente os países ricos e desenvolvidos eles têm uma política de imigração muito restrita. Então, esses refugiados eles não procuram os países ricos e desenvolvidos justamente por conta da dificuldade de entrar nesses países. Então, a alternativa 1 a gente já pode descartar como errada. Questão 2. Estados Unidos, Alemanha e França são os países que mais recebem refugiados. A questão 2 também nós podemos descartar. Esses países também não têm uma política de imigração, digamos assim, receptiva, né? Principalmente os Estados Unidos. Então, podemos descartar também a questão 2. Questão 3. O maior número de refugiados localiza-se em países da África e da Ásia. Exatamente o que nós observamos no nosso mapa. O maior número se encontra, sim, nos países da África e da Ásia. Então, quais estão corretas? Apenas a alternativa C, tá? Vamos lá para o nosso exercitando 2. A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente, vamos lá, A. Pelas zonas litorâneas em embarcações ilegais. B. Durante a realização da Copa do Mundo de 2014. C. Por via aérea com falsificação de documentos. D. Em rotas de imigração na fronteira amazônica. Ou E. Por estradas e fluxos do extremo sul do país. Então, é uma questão também que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. E a única questão correta que nós temos é a alternativa D, pessoal. Os haitianos, eles entraram principalmente pelas rotas de imigração na fronteira amazônica. Vale lembrar para vocês que quando vocês forem estudar a questão dos refugiados, a questão dos migrantes, vocês sempre percebam que os motivos que levam à questão desses refugiados, que eles também têm direitos, a questão dos migrantes, como que ocorre essas migrações, tá? Todo o nosso conteúdo, toda a nossa aula vai estar disponível na nossa plataforma Eduque. Lá eu vou disponibilizar também mais algumas questões a respeito do nosso tema trabalhado. Eu agradeço a companhia de vocês em mais uma aula. Acesse o nosso portal. Se inscrevam no canal do YouTube para que vocês possam acompanhar essas aulas quantas vezes vocês acharem necessário. Então, até mais, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.